Olá, meus caros amigos conservadores, direitistas aqui, apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem aqui neste momento trazer notícias relacionadas a tudo que está acontecendo no âmbito do pleito eleitoral de 2022. Vemos que o clima está aumentando, a tensão está aumentando, está a 1000 graus aí as tensões entre o TSE e o Palácio do Planalto, entre o presidente Jair Messias Bolsonaro, entre o Ministério da Defesa e o ministro Fachin. Vemos aí que o presidente tem tentado a todo momento, de todas as formas, que o pleito de 2022, que o pleito de outubro seja um pleito aí limpo, sem nenhum resquício ou sem nenhuma desconfiança de fraudes eleitorais, como o presidente aí tem, como nós temos visto aí na América Latina toda, na Colômbia, no Chile, dentre outros países aí, até o próprio Estados Unidos, na questão da eleição de Donald Trump, que foi ali levantada várias suspeitas aí de fraude. Então o presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça, tem tentado de todas as formas aí que haja uma verificação e um acompanhamento por meio desses ministérios das eleições de 2022 para prevenir que não venha a acontecer fraudes e que não venha a ter desconfiança de que o pleito de 2022 ocorreu sobre fraude e que verdadeiramente a vontade popular do povo brasileiro seja ali colocada em prática, seja manifestada por meio do voto seguro e o voto aí correto, sem que não haja fraudes aí no pleito de outubro. Então, o Ministério da Defesa enviou o ofício ao TSE. O ministro da Defesa, vou só passar aqui uma informação para vocês e vou comentar um pouco em cima. O Ministério da Defesa informa, por meio de ofício enviado ao TSE na segunda-feira, no dia 20, que vai indicar nomes técnicos de militares para que venham atuar como representantes das Forças Armadas na fiscalização das urnas eletrônicas. O ministro da Justiça também, Anderson Torres, adotou uma postura semelhante na sexta-feira, no dia 17. Ele encaminhou um ofício à Corte informando que a Polícia Federal deverá participar da fiscalização e auditoria das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. O objetivo é resguardar o Estado democrático de direito. Então, o presidente Bolsonaro, por via do Ministério da Defesa e por via do Ministério da Justiça, tem tentado aí de todas as maneiras assegurar o pleito eleitoral de 2022. Para que não venham haver, sem sombra de dúvidas, nenhum resquício ou nenhuma desconfiança de fraudes aí nas eleições. Então o presidente Jair Messias Bolsonaro tem implementado aí ações energéticas, mas vemos aí que os ministros, tanto Barroso como Fachin, como Alexandre de Moraes, não querem que as eleições de 2022 sejam eleições aí auditáveis. Tanto é que há um tempo atrás o ministro Barroso reuniu os líderes da bancada quando estava aquela PEC lá sendo colocada ali na questão da comissão da CCJ para que fosse analisada a questão do voto impresso auditado. Ele reuniu os líderes das bancadas ali e depois dessa reunião, e isso já se configura como interferência do judiciário no poder legislativo. Uma ação ali que já caracteriza como interferência entre os poderes e um ativismo político de viés de esquerda. E logo depois ali desta reunião com Barroso e os líderes ali da bancada, todos os líderes das comissões ali foram trocados, todos os deputados foram trocados e a PEC do voto impresso não passou. Lembrando desse fato para você, bem importante. Também o ministro Fachin não quis escutar os peritos ali, os técnicos da Força Armada, porque, como você bem lembra, o ministro Fachin e o Barroso também convidaram ali as Forças Armadas para dar um ar de credibilidade no pleito eleitoral, para que eles viessem ali monitorar ali o TSE, para que eles viessem apresentar ali sugestões para que viesse a ser mudado algo.
e as Forças Armadas por serem convidados, eles convidaram as Forças Armadas, que o carro-chefe, que o chefe das Forças Armadas é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Só lembrando disso para vocês, convidaram, e as Forças Armadas, por meio do seu corpo técnico, identificou mais de 700 falhas nas urnas eletrônicas e apresentou 9 sugestões ali para que fosse solucionado os defeitos ali encontrados nas urnas eletrônicas. Mas o ministro Barroso e o Fachin Alexandre dizem que não, são super seguras. Qualquer estudante de TI, qualquer pessoa que entende de computação e de engenharia da computação sabe que todo mecanismo eletrônico e todo mecanismo aí tem as suas falhas, pode ser hackeado. O próprio sistema da NASA já foi hackeado, do Pentágono, de outros órgãos de segurança máxima dos Estados Unidos, da Rússia, dentre outros, já foram invadidos, mas só as máquinas do TSE, só as urnas eletrônicas que são invioláveis, que não podem ser violadas. Vemos aí que aquele hacker, lembra daquele hacker que disse que ficou 6 a 9 meses lá, dentro das urnas eletrônicas, hackeando as urnas eletrônicas lá do TSE? Isso eles não falam. Já tem comprovação, mas eles não querem, de qualquer momento, dizer que as urnas eletrônicas são fraudadas. Por que será, hein? Por que será? Será que porque que todos esses ministros aí têm um viés ideológico? Será que esse aí, ministro Fachin, por que será que este ministro Fachin não quer? Será que porque lá nas eleições de 2010 apoiou Dilma? A pupila do então, naquele momento ali, ex-presidente Lula? O mesmo Lula que o próprio Fachin soltou, descondenou e colocou aí de novo no cenário político para concorrer às eleições. Esse mesmo Fachin aqui que não quer que as eleições sejam aí auditáveis e nem sejam verificadas com acompanhamento do Ministério da Defesa nem do Ministério da Justiça. Quais são os interesses deles sobre isso? Isso é tudo muito estranho. E logo depois, o ministro Fachin respondeu ao ofício do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça com esta frase aqui. Fachin decide abrir um processo administrativo a fim de demonstrar a força do TSE, deixando claro que não haverá possibilidade de fiscalização paralela sem autorização do TSE. Ele vai abrir um processo administrativo contra o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e contra os seus integrantes, dizendo que não vai haver uma auditoria paralela. Vemos aí que eles não querem de jeito nenhum que as eleições sejam limpas. Por que será? Porque ele já tem em mente um ganhador. E quem seria este ganhador? O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que o próprio Fachin soltou, descondenou. O mesmo Fachin que apoiou o Dilma lá em 2010. Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes, para você ter noção, Paulinho da Força. Ainda há pouco eu vi Paulinho da Força dizendo que Gilmar Mendes está assessorando Lula nas suas falas. É esse tipo de pessoa que está lá na nossa Suprema Corte Federal. Um assessor de Lula. E só isso se configura aí, para deixar bem claro, se configura interferência e ativismo político. O ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, está assessorando nas suas falas Lula. Fachin, o maior interessado nisso também, que soltou o presidiário, descondenou e colocou aí como um possível candidato a 2022, está negando aí que seja feito auditoria por via das Forças Armadas, por via do Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça, o que apoiou Dilma e que soltou Lula. Vemos aí que o objetivo deles é novamente colocar Lula no poder. Se pegarmos um mapa aí da América Latina, vemos que ao redor do Brasil praticamente todos os países perderam. Por que perderam, já? Porque caíram nas mãos da esquerda. E perdem muito com isso. Perdem a sua liberdade, perdem o seu poder econômico,
perdem a sua liberdade, porque sem liberdade ninguém vive. Ah, você vai dizer, Israel, você está equivocado. Nós não vivemos se não tivermos ar. Mas o que importa é você ter ar e não ter liberdade para usar esse ar que você tem, para usar essa vida que você tem. Se você vive preso num país onde você não pode nada, não pode falar, não pode se locomover, não pode criticar, você perde tudo. Então vemos que os países ao redor do Brasil caíram na mão da esquerda. E vemos aí que o Foro de São Paulo está a todo vapor. O Foro de São Paulo que foi criado pelo Fidel Castro e Lula. O Brasil exportou, quero até pedir desculpas. Eu não vou pedir desculpa não. Porque o Brasil exportou a desgraça por meio de Lula para a América Latina. Quem criou essa porcaria desse Foro de São Paulo foi o Lula e o Fidel. Esse desgramado exportou a desgraça para a América Latina. E vemos aí nossos irmãos aí passando por situações complicadas. E lá na Colômbia está sob suspeita de fraudes eleitorais, porque a esquerda na América Latina se especializou aí na fraude das urnas eletrônicas. Eles só ganham assim, só na fraude. Vocês viram nos Estados Unidos o que aconteceu. Biden e Trump aí, vocês viram aí atitude suspeita nas urnas eletrônicas lá. E olha que era urnas aí com a opção, com aí o combo de auditáveis, que poderiam ser auditadas. E vemos aqui que as nossas não auditadas podem ser. Então vemos que a cada dia essa questão eleitoral vem se tornando muito complicada. E vamos prestar bem atenção aí nas eleições de 2022. Vemos que essas pessoas estão interessadas em quê? Em novamente que a esquerda volte ao poder. Mas por que de tudo isso, João? Isso aqui, ó. O Money, o Cash, o Faz-me Rir, o QSJ, não tem mais. O presidente aí está com a chave do cofre, não rouba e não deixa ninguém roubar. E aquele que rouba, como vimos aí na questão, não estou dizendo que roubou, está com suspeitas. Aí o ex-ministro da Educação, o presidente Jair Messias, afastou e disse que não vai interferir aí nas investigações da PF. Então o presidente Jair Messias Bolsonaro aí mostrando que não é corrupto e não passa a mão na cabeça de ninguém. Aí o que não vem acontecendo nas gestões passadas aí da Dilma, do Temer, do Lula. O presidente se mantendo íntegro, e é isso que eles não querem, o presidente honesto no poder. Porque se você, um poder de esquerda assim, um membro da esquerda chegar ao poder, eles vão ter a chave do cofre e você vai ver o que eles vão fazer. Vão destruir. Onde a esquerda chega, a destruição, a economia quebra, os valores morais são deturpados, a civilização entra no caos social. Vemos isso, e se esses caras se elegerem, vão perseguir ainda mais a gente, principalmente os cristãos. Aí você vai ver a perseguição. Mas isso não vai acontecer, queremos que o presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno. Então compartilhe esse vídeo, que mais pessoas sejam alcançadas através desse vídeo. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Fiquem na paz.